Queridos, na semana passada nós começamos a meditar nesse tema das aptidões, nessa série que estamos falando sobre mordomia cristã, sobre as coisas que Deus nos deu para administrar. Falamos um pouco sobre tempo, estamos falando agora um pouco sobre as nossas aptidões ou os nossos talentos, que são coisas que, meios pelos quais Deus não só nos abençoa, como nos faz bênção, como usa para abençoar outras pessoas. E na semana passada nós gastamos um tempo considerável pensando a respeito da motivação que está por trás de tudo aquilo que nós fazemos. Gastamos bastante tempo pensando no portanto, que tudo que nós fazemos, fazemos como resposta à graça que nós reconhecemos, manifesta por Cristo Jesus em nosso favor. E falamos um pouquinho a respeito dos dons que Ele nos deu para o serviço, para a ação. E que nós podemos desperdiçar estes dons e estas aptidões quando nós não colocamos em ação aquilo que Ele já colocou nas nossas mãos. Essa é uma forma de nós desperdiçarmos os dons. Há uma outra forma que é o alvo da minha mensagem nessa noite, mas eu queria trazer então este entendimento de que nós podemos desperdiçar as nossas aptidões, primeiro, quando nós não usamos aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos para abençoar e para administrar. Um texto que pode nos ajudar nisso é a primeira carta do apóstolo Paulo, no capítulo 4, os versos 10 e 11. Apóstolo Pedro. Pedro nos diz, 1 Pedro 4:10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem seja a glória e o poder para todos sempre. Amém. Pedro está usando a mesma linguagem que Paulo usa em 1 Coríntios, em Romanos capítulo 12, em Efésios capítulo 4, o texto que nós vamos ler. A ideia de que tudo o que temos, temos porque recebemos de Deus. Ele fala que cada um de nós deve agir, deve exercer esta dádiva recebida. O dom que temos não é nosso, ele está em nós. O dom que temos pertence a Deus. E Deus depositou estas aptidões, e por aptidões, dons, nós estamos pensando sobre aquelas coisas nas quais nós fazemos melhor. Embora a Bíblia nos diga, e nós vamos ver isso em todas as listas que eu acabei de citar, 1 Coríntios 12, Romanos capítulo 12, Efésios capítulo 4, 1 de Pedro capítulo 4, nós vamos ver que estas coisas que aqui são apontadas como especialidades, como dons, como talentos, elas também são apontadas na Escritura como responsabilidades cristãs. Que todos nós, em certa medida, somos chamados a pastorear uns aos outros. Somos chamados a ensinar uns aos outros. Todos nós somos chamados a ir pregar o Evangelho às pessoas. Mas Deus deu especialidades em meio ao seu corpo. Tem pessoas que fazem isso de uma maneira distinta. Inclusive tem pessoas que Deus chama para que de maneira focada e de maneira exclusiva utilizem esses dons em prol da comunidade da fé. Então, embora todos nós somos chamados a pregar o Evangelho a todas as pessoas, existem certas pessoas que Deus dá a especialidade de proclamar o Evangelho àqueles que não conhecem a Cristo. Esses são chamados de evangelistas. Tem pessoas que têm a capacidade, a linguagem, são desinibidos, conseguem fazer algo que nós não conseguiríamos fazer na mesma proporção. Por isso nós dizemos que são especialidades, são aptidões, são dons, são talentos. Então, acrescentando aquela lista que nós vimos na semana passada, se você não viu a mensagem da semana passada, está no nosso canal, aconselho você a dar uma olhadinha, de como descobrir os nossos dons, o último item era tentando, testando e errando. E nós fazemos isso quando nós estamos em ação no corpo de Cristo. À medida em que nós fazemos tudo o que nos é responsabilidade como cristãos, nós vamos descobrindo as coisas em que somos melhores. Nós vamos entendendo as nossas aptidões, os nossos dons e os nossos talentos. E isso para o bem dos outros. E isso é algo importantíssimo de nós entendermos, queridos. O dom que Deus depositou em nós não é nosso e nem é para nós, é para os outros. Deus colocou em nós habilidades, aptidões, capacidades. Diz o texto aí de Pedro, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros. E ele diz mais, ele diz, assim vocês estarão administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Veja, Deus manifesta graça a nós. E Ele faz isso de muitas maneiras. E aqui é o que Pedro está dizendo.
Quando nós colocamos em ação o dom que recebemos para servir, o que nós estamos fazendo é ser fiéis. O contrário também é verdadeiro. Quando não colocamos em prática aquilo que recebemos, estamos sendo, eu não vou dizer, eu vou deixar você dizer. Se não colocamos em prática, estamos sendo infiéis. Pedro diz de uma maneira muito clara: Deus é gracioso. E Deus ministra graça em nossas vidas em múltiplas frentes, de múltiplas formas. E Ele faz isso por meio do seu povo. Porque o povo de Deus é diverso. O povo de Deus é amplo. O povo de Deus tem capacitações diferentes. O povo de Deus tem habilidades diferentes. E por meio dessas habilidades, Deus comunica a nós a sua graça. E Ele vai dividir em duas categorias no verso 11. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça com toda a força que Deus provê. Falando dessas duas dimensões, há uma parte que é responsabilidade nossa. Nós devemos buscar falar de acordo com a palavra de Deus, conhecendo a palavra de Deus. Nós devemos fazer as coisas na força. Se é essa categoria que nós temos como aptidão, a categoria do fazer, devemos fazer isso na força que Deus provê. Então nós vemos as duas coisas caminhando juntos. É algo que Deus dá para nós, algo que Deus faz em nós, mas é algo que nós buscamos, que nós almejamos, que nós desenvolvemos. Nós polimos os nossos dons, mas ao mesmo tempo nós dependemos de Deus. E ele fala então dessas duas categorias. Existem aqueles que são melhores para falar e aqueles que são melhores para fazer. Você já viu alguém que é ótimo em fazer falando? Às vezes a situação é meio complicada, né? E você já viu aquele que é bom em falar, às vezes fazendo algumas coisas? Não, você é bom para falar, deixa que eu faço isso aí. Porque existem dons nessas duas áreas. E quando você pega todas as listas que nós temos disponível, os dons vão entrar em uma dessas categorias. Seja falando para dentro da igreja, instruindo, pregando, profetizando, como diz a palavra. Seja falando fora da igreja, evangelizando, convencendo do pecado, da justiça e do juízo, na poder do Espírito Santo, por meio da pregação do evangelho. Tudo isso está ligado ao falar. Mas, por outro lado, nós vemos coisas que estão ligadas ao fazer, o que a Bíblia chama de diaconia. Fala-se de liderança, fala-se a respeito de contribuição, fala-se a respeito de misericórdia, auxílio e socorro àqueles que estão em situações de miséria. Então essas ações concretas falam também de especialidades. Mas Pedro diz de uma maneira bem clara: seja falando, seja fazendo, faça isso direcionado pelo Senhor, na força do Senhor e dando o seu melhor. Ele diz que dessa forma, então, Deus será glorificado em todas as coisas, seja por nossa proclamação, seja por nossas atitudes. Então, aproveitando tudo isso para recapitular, quando nós não colocamos em ação os dons que estão em nós, nós estamos desperdiçando essa graça. E o corpo de Cristo sofre por isso. As pessoas sofrem por isso. O povo de Deus sofre quando nós não colocamos em ação os dons que Ele nos deu. Infelizmente, eu falava isso com o Rafael esses dias, as nossas igrejas, elas são muito templo-centradas e pastor-centradas. As nossas atividades religiosas geralmente se concentram no templo e no culto. E as ações geralmente estão concentradas no pastor e na sua liderança. Muitas vezes nós não nos entendemos como parte deste jeito que Deus dispensa a sua graça. Deus nos deu, diz o apóstolo Pedro, dons a todos. Paulo fala a mesma coisa em Romanos 12. Paulo fala a mesma coisa em 1 Coríntios 12. Paulo fala a mesma coisa em Efésios capítulo 4. Deus deu dom para todos nós. Às vezes esses dons não se manifestam sobre uma plataforma de um culto religioso. Às vezes esses dons se manifestam lá onde você mora, no meio do seu trabalho. Talvez alguns dons que as pessoas sequer vão ficar sabendo para te agradecer. Mas infelizmente a visão que se tem do cristianismo é daquilo que acontece nesse pequeno intervalo de tempo, por algumas pessoas, e que aqueles que se assentam, hoje eu estou sentado, mas geralmente eu estou em pé, que aqueles que se levantam, estes são os que dão, e aqueles que se assentam, estes são os que recebem. E a nossa vida é só essa. Aqueles que se assentam sempre recebem, aqueles que estão de pé sempre dão. Mas não é assim a lógica do reino de Deus. A lógica do reino de Deus é partilha. Deus dispôs pessoas em lugares diferentes, em situações diferentes, com dons diferentes, com aptidões diferentes, para que a gente troque uns com os outros esse fluir da graça de Deus que se manifesta, diz o apóstolo Pedro, de múltiplas formas. Somos encorajados de múltiplas formas. Então, quando eu sirvo os outros com os meus dons, primeiro eu estou usando o que eu recebi para o propósito que eu recebi. Ao usar os dons para os outros, o que eu estou fazendo é
dando significado àquilo que eu recebi. Eu recebi para servir, se eu estou servindo, logo eu estou fazendo aquilo que é o propósito pelo qual eu fui capacitado pelo Senhor. Em segundo lugar, quando eu sirvo os outros, eu estou sendo um fiel administrador da graça de Deus. E o contrário também é verdadeiro. Em terceiro lugar, quando eu sirvo os outros, eu sou um instrumento dessa graça diversa de Deus. E por último, Deus é glorificado. E aí, quando eu não faço essas coisas, estou desperdiçando os meus dons. Mas há um outro jeito de nós desperdiçarmos as nossas aptidões. E por nossas, agora eu digo de maneira plural e coletiva. Como eu disse, o dom que Deus colocou em mim não é para mim, é para você. E o dom que Deus colocou em você não é para você, é para mim. Então, se for para falar de meu, eu diria que o seu dom é meu. O meu dom é seu. Ou melhor, o dom de Deus que está em mim é seu. Mas o dom de Deus que está em você, esse é meu. E eu posso desperdiçar também este meu dom, que é o texto que nós estamos aí diante, em Efésios capítulo 4. Nós lemos desde o versículo 1, diz assim: como prisioneiro no Senhor, Paulo vai dizer, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. A mesma ideia lá de Romanos capítulo 12, que o culto que faz sentido é esse da entrega, é esse que é a consequência, é o portanto. Eu entendi a graça, então eu vivo de maneira equivalente, de maneira digna dessa vocação. E ele vai falar então agora sobre unidade, no versículo 2. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo está dizendo aqui daquilo que é necessário para que a gente consiga manter a unidade. Ele fala aí de humildade, ele fala de docilidade, ele fala de paciência, ele fala de dar suporte. Todas essas características são necessárias para uma vida de unidade. A pessoa que não é humilde, a pessoa que não é gentil, a pessoa que não tem paciência, a pessoa aí que não suporta os outros, suporte de dar suporte mesmo, de ajudar, essa não vai conseguir se encaixar em unidade. Essa não vai conseguir fazer parte deste coeso. Por isso Paulo diz, se revistam dessas coisas, sejam completos nessas coisas. E acima de tudo, no verso 3, ele diz, façam todo o esforço para conservar essa unidade. Aí ele vai dizer no versículo 4 que há um só corpo e um só Espírito. Assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus que é Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Paulo diz, não dá para a gente pensar em uma vida sem unidade, porque a gente está participando das mesmas coisas. Nós adoramos o mesmo Senhor. O batismo que recebemos é o mesmo batismo de arrependimento que Cristo nos ensinou. Tudo que temos, o Espírito de Deus não está fracionado, para você é um Espírito, para mim é outro Espírito, não, é o mesmo Espírito. Paulo está dizendo, tudo que nós temos é compartilhado. Deus nos fez povo, Deus não está simplesmente salvando pessoas a esmo, Deus está congregando um povo que se chama pelo seu nome. Deus está estabelecendo um povo que o ama, e porque o ama, também ama a si mesmo, ama o corpo. Paulo diz então que nós temos tudo isso em comum. Mas olha o verso 7, que interessante. Ele diz no verso 7, e a cada um de nós foi concedida a graça, de novo, a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Mais à frente ele vai falar sobre dons. Ele diz, a cada um de nós somos uma coisa só, mas a cada um de nós foi dada uma graça, ou uma parte dessa multiforme graça, como Pedro diz. A cada um de nós foi dada uma graça conforme a medida repartida por Cristo, Cristo que repartiu. Ele nos deu essas aptidões. Todas as aptidões que estavam em Jesus, todos os dons que estavam em Jesus, quando ele sobe ao Pai, ele divide isso para todo mundo. Não tem um que tenha todos os dons de Cristo, não tem. Para que nós venhamos a aprender a depender uns dos outros. Para ninguém bater no peito e dizer, eu sei tudo, eu tenho tudo, eu conheço tudo, eu consigo tudo. Não. Você precisa de mim. Vou dizer de novo. Você precisa de mim. E eu preciso de você. Você precisa dessa pessoa que está ao seu lado. Tem a música das criancinhas de antigamente, lembra? Eu preciso de você, você precisa de mim. Nós precisamos de Cristo até o fim, sem cessar.
sem pá, sem vá. E aí vai a musiquinha, né? Aí eu sei que você voltou lá na escola dominical, né? Dessa época. Mas nós precisamos uns dos outros. E quando olhamos então para esse texto, é disso que Paulo está dizendo. Ele vai falar no versículo 8 que está escrito, ele vai citar aqui o Salmo 68, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Quando Jesus sobe, ele dá dons aos homens. A tradução mais literal dessa expressão seria, ele deu homens como dons. Deu pessoas como dádivas. Pessoas que agem são dádivas do Senhor. Verso 9, ele vai dizer aquele que subiu, que significa que ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra, falando da encarnação de Jesus. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Ele subiu para nos encher. E aí ele diz no versículo 11, verso 11, e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Aqui ele fala de mais dons. Agora de dons aplicados a ministérios. Mais especificamente, dons aplicados aos ministérios que estão em evidência. Ministérios que tratam da fala, que tratam da instrução. Apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Todos ligados ao falar da parte de Deus, com propósitos específicos. Aquele que fala para constituir uma comunidade de fé, e é meio que polivalente, joga em todos. Esse é o apóstolo do Novo Testamento, que inclusive findou com a morte de João, após a ilha de Patmos. Apóstolo bom é apóstolo morto. É assim que a gente aprende nas Escrituras. Esse movimento apostólico, isso é coisa de 20, 30 anos no máximo para cá. Ao longo de toda a história da igreja, se entende que o último apóstolo foi João a morrer após a ilha de Patmos. Mas essa ideia de constituir comunidades, este dom de constituir comunidades, ainda está em vigor para a igreja. Mas os apóstolos agora, que são estes missionários, estes que vão, estes que se implantam igrejas, que plantam igrejas, eles não são autoridade autoritativa como eram os apóstolos. Eles não podem escrever Bíblia, eles não podem ditar doutrinas. Eles olham para a Escritura e falam a partir da Escritura. São estes dons da fala. Ele fala aqui de profetas, aqueles que falam em nome do Senhor. Ele fala aqui dos evangelistas, aqueles que falam a pessoas que não conhecem a Cristo. E ele fala dos pastores e dos mestres, aqueles que usam a fala para pastorear e para ensinar. Então, dons que são aplicados aí à comunidade da fé. Mas o alvo é bem claro. Verso 13 diz, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento dos filhos de Deus, do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade. O alvo de todos os dons, seja os dons de falar, seja os dons de fazer, o alvo é um só, o amadurecimento do corpo de Cristo. O alvo é esse, que todos sejamos maduros, mas não é qualquer amadurecimentozinho, não. Ele fala de maduros à semelhança da plenitude de Cristo. Tão maduros como Cristo é. Esse é o alvo. Esse é o foco. E enquanto a gente não chegar lá, a gente ainda precisa uns dos outros. Enquanto a gente não chegar nessa mesma estatura de varonilidade, como diz outras versões, de Cristo, nós ainda vamos precisar dos dons e dos serviços uns dos outros. Porque esse é o alvo. Tudo acontece na igreja apontando para o amadurecimento. Tudo acontece para que sejamos unidos na fé, no conhecimento de Cristo e sejamos parecidos com Cristo. E aí no versículo 14, ele fala do contrário disso. Ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas e nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Se por um lado, quando recebemos dos dons e talentos uns dos outros, nós amadurecemos, por outro lado, quando nós não recebemos, nós ficamos crianças. Nós ficamos bebês na fé. Nós ficamos imaturos na fé. Quais são as características de um bebê? Quais são as características desta imaturidade espiritual? A gente consegue tirar do texto aqui pelo menos 3 aplicações sobre essa infantilidade na fé. Aí, no versículo 14, ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por
todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. A primeira característica que nós encontramos aqui nessa sequência sobre uma vida infantilizada na fé é essa incapacidade de discernir. Essa incapacidade de perceber o que é comida boa daquilo que é porcaria que vai nos matar. E, queridos, à medida que as redes sociais avançam, à medida que as tecnologias avançam, nós estamos muito, muito, muito mais expostos a todo tipo de lixo que é falado em nome de Deus. Não é à toa que boa parte da igreja brasileira está adoecida. Boa parte da igreja brasileira não consegue passar por dias difíceis, porque lhes é ofertado um evangelho da água com açúcar. O evangelho da moleza. O evangelho que diz, vai dar tudo certo. Vai, mas quando Jesus voltar. Até lá, Jesus disse, no mundo vocês vão ter aflições. E precisamos aprender a lidar com as aflições por meio do ensino das Escrituras. Mas há muita coisa. Há um tempo atrás nós meditamos no texto em que as pessoas lá, os filhos dos profetas, né, os discípulos dos profetas, estavam com fome, e aí um saiu lá e pegou um monte de comida envenenada, um monte de frutinha envenenada e jogou dentro da panela. E o alvo daquela mensagem é, quando a gente está com fome, a gente come qualquer coisa. E é bem isso. Aquelas criancinhas, quanto menores são as crianças, você coloca um bolo de chocolate na frente, vai para a boca. Você coloca veneno de rato, vai para a boca. Você coloca pecinhas de Lego, vai para a boca. Tudo vai para a boca. Isso é a postura de gente infantilizada, ou de pessoas que são de fato novos, infantis na fé. E todos nós, quando nascemos de novo, a Bíblia nos fala que nós somos bebês. Pedrão vai falar isso para a gente também. Que nós precisamos do leite espiritual como bebês recém-nascidos. Veja, Paulo inclusive se coloca como parte destes que precisam de amadurecimento. Ele diz, o propósito é que não sejamos mais como crianças. Ele se coloca, é no plural, nós não sejamos mais como crianças. Paulo diz, eu também estou nessa pegada. Eu também preciso da ajuda de vocês. É tão lindo o Romanos capítulo 1, ali, o capítulo 1, ao decorrer do capítulo, em que Paulo fala que o desejo dele é visitar os irmãos em Roma. E ele diz, para que eu possa compartilhar, e aí ele se corrige, ele diz, ou melhor, para que eu e você sejamos encorajados. Paulo entende que ele não está só indo levar, ele está também indo buscar. Ele entende que os dons e talentos não são só uma via de mão única, eu dou. Não, nós recebemos também. E o propósito é que nós aprendamos a discernir as coisas, não sendo mais como bebês. Lá um pouquinho atrás, no versículo 2, nós vemos o esforço que Paulo fala sobre essa necessidade de lutar pela unidade. Ele fala que nós precisamos aprender a humildade, a docilidade, a paciência, aprender a cuidar uns dos outros. Ele diz, façam todo o esforço, no versículo 3, para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Paulo diz, isso não acontece sozinho, isso não acontece por acaso, precisa de intenção e precisa de esforço viver em unidade. Porque uma outra característica de crianças é que elas são autocentradas. Eu quero do meu jeito e quero agora. Mamãe, eu estou com fome. Não importa se você está lavando roupa, não importa se você precisa sair, eu estou com fome e eu preciso de comida agora. E aí, abre o berreiro, né? Mamãe, a fralda precisa ser trocada. Não importa o que você está fazendo, não importa se a sua mão está ocupada, está suja, vai lavar e vem me trocar. Porque eu preciso. Crianças, quanto mais jovens na vida, são autocentradas. É meu, é do meu jeito, é na minha hora. E se não for do meu jeito, é guerra. Se não for do meu jeito, os vizinhos vão ficar sabendo. Veja, bebês espirituais também são egoístas. Bebês espirituais também querem atenção o tempo todo e querem ser mimados o tempo todo. Também querem que as coisas sejam do jeito deles, na hora deles, e se não fizer, todo mundo vai ficar sabendo. À medida que amadurecemos na fé, à medida que nos parecemos com Cristo, vamos aprendendo a nos tornar também expansivos, abençoadores. Vamos também não só receber, mas vamos também partilhar. Enquanto isso não acontece,
Nós só queremos que as coisas sejam feitas à nossa maneira. E se eu não for mimado, eu vou procurar um lugar onde eu sou mimado. Se não fizerem aquilo que eu quero, eu vou procurar um lugar onde façam aquilo que eu quero. É do meu jeito. Não quero saber se a Bíblia diz diferente, mas é assim que eu gosto. É assim que eu me sinto bem. É assim que eu preciso. E se você não está disposto a oferecer aquilo que eu quero, do jeito que eu quero, tem um monte de gente que está disposto a oferecer. E tem mesmo, viu? E tem mesmo. A imaturidade fala disso. De olharmos apenas para nós. Ainda no versículo 14 fala que o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro, para cá e para lá. Mais uma característica aí das crianças e das crianças espirituais é que são instáveis. Hoje está no fogo, está no óleo. Hoje, se aparecer o capeta, ele sai dando bicuda na cara do cão. Deixa o diabo comigo. Se eu encontrar ele, eu tiro a minha peixeira da fé, espada do Espírito, e arrebento com o capeta. No dia seguinte, Deus não me ama, Deus não liga para mim. Por que comigo? Por que na minha casa? Por que na minha família? Por que as coisas não acontecem? Quanto mais eu oro, parece que mais assombração me aparece. Instável. Jogado de um lado para o outro. Os bebês são assim. Eles perdem a atenção facilmente. Facilmente. Para manter a atenção de bebê tem que ser com coisa brilhante e barulhenta. Piscar muito, tem que fazer bastante barulho. Tem que entreter. Queridos, multiplicam-se as igrejas que só se preocupam com entretenimento. Que você saia tendo uma boa experiência. Veja, não é errado termos boas experiências no culto. Não, é esperado, inclusive, que se de fato estamos nos entregando ao Senhor, teremos uma boa experiência porque Ele está nos recebendo. Se oramos, sabemos que há um Pai que nos recebe. Se cantamos, se louvamos, enchemos o nosso coração e a nossa mente de gratidão, de entendimento. É bom termos boas experiências. O problema é quando a nossa vida de fé se baseia em boas experiências. Aí quando não tem boa experiência, aí a fé vai ao fracasso. Aí é levado de um lado para o outro, aí não está firme. Aí não consegue permanecer nos dias difíceis. Bebês espirituais também se distraem aí facilmente. Se afastam das suas resoluções. Não, esse ano eu vou ler a Bíblia inteira. Chega metade de janeiro, já abandonou o seu propósito. Não, eu vou participar dos 40 dias de oração e eu vou orar todos os dias pela manhã. Chega no dia 2, 3, a cama já falando, vai não, fica aqui, você é tão lindo, quero te abraçar, te amo. As instabilidades. Todo tempo precisa ser motivado, todo tempo precisa ser empurrado, todo tempo precisa ser mimado, todo tempo precisa ser distraído, porque senão a fé vai lá para o buraco. E veja, existem partes da nossa caminhada, se nós nos convertemos ontem, por exemplo, que é natural e é esperado que gente nova na fé tenha atitudes de criança, não é? Às vezes a gente cobra maturidade de gente que nasceu ontem e quer que tenha um tipo de espiritualidade robusta como a minha, que já estou há 30 anos na igreja. E eu cobro. E se não faz igual a mim, está errado. Nem se converteu essa pessoa. Quem é essa pessoa? Diz que ama Jesus e faz essas coisas. Há um ponto da nossa caminhada em que nós somos, de fato, bebês na fé. E o que bebês precisam? De comidinha na boca, de atenção, de distração, de carinho, de mimo. O problema é quanto já era para a gente ter saído do fraudário e ainda estamos lá, tomando tite, tomando mamadeira, com o dedão na boca, ou chupando chupeta, espiritualmente falando, e querendo a atenção de todo mundo. Você pega um bebezinho no carrinho, o Adissa nasceu recentemente, uma graça, bebezinho lindo, saudável, em breve estarão aqui para vocês conhecerem, mas ainda estão passando alguns dias de adaptação como paizinhos novos. Aí você olha para Adissa e fala, que gracinha. Ó, ele pede para mamar. Ó, ele chora para trocar fralda.
Que bonito. O problema, o que não é certo, o que nós vemos com estranheza, é quando num carrinho de bebê tem um jovem de 20 anos, que precisa ser trocado as suas fraldas, que precisa colocar comida na boca, senão ele não se alimenta. Isso nós vemos com estranheza, com peso. Isso nós vemos com dificuldade. O problema é quando nós transpomos isso para a vida da fé. Em que gente, como diz o apóstolo Paulo em outro momento, vocês já deviam ser mestres. Mas outra vez, preciso voltar a ensinar os princípios elementares da fé. Nós somos chamados a crescer, queridos. Nós somos chamados a vencer essa instabilidade. Então, qual é o contrário dessas marcas da infantilidade? Qual é o contrário? O que é amadurecimento? É só pensar no contrário disso tudo. A primeira, a capacidade de discernir o que é palavra de Deus e o que não é palavra de Deus. Discernir o que é ensino centrado nas Escrituras e o que é farofagem. O que é a gente tentando nos enganar. Porque Paulo, inclusive, diz que existem pessoas astutas que, por esperteza, leia-se safadeza, querem enganar. Tem muitas pessoas que enganam porque são enganados. Porque estão enganados. Ainda não entenderam de fato. Se colocaram numa postura em que ainda não aprenderam o suficiente das Escrituras para poder ensinar. Mas existem outros, queridos. E, de novo, isso tem ampliado muito mais com as redes sociais. Que fazem exatamente o que se propõe. Enganar. Para conseguir fama, poder e dinheiro. A religião é um excelente instrumento, leia-se ao contrário, mas é um excelente instrumento de aprisionamento. Nós podemos ser aprisionados pela religião, pelo medo, pela culpa e pela ganância. Eu tenho que fazer isso, senão o diabo vai me destruir. Medo. Eu tenho que fazer isso porque eu sou tão ruim. Eu sou um mau esposo, eu sou uma má esposa, e eu preciso então, de alguma forma, purgar os meus pecados fazendo. Não, eu preciso fazer isso. Porque assim Deus vai me dar 10 vezes mais. 100 vezes mais. E há muitos que usam do discurso religioso para colocar cabresto, para fazer com que as pessoas pensem de acordo com o guru da fé. E aí você precisa pedir para mim, se você quiser casar, namorar. Você precisa pedir para mim, se você quiser mudar de trabalho, comprar um carro, vender um carro. Pede para mim. Porque eu tenho discernimento da parte de Deus. E eu digo se você pode ou não pode. Quando você compra alguma coisa, você tem que me chamar, chama o pastor Jean, porque eu preciso orar pelas suas coisas. Senão o capeta vai pegar. Deixa eu blindar a sua casa. Veja, queridos, a Bíblia diz que nós somos sacerdotes. Todos nós. Todos nós. Não há intermediários diante de Deus. O único intermediário morreu há 2000 anos numa cruz. E abriu para nós um novo e vivo caminho de forma que nós podemos entrar confiadamente junto ao trono da graça. E falamos direto com o nosso Pai. Não há intermediários. O que passa disso é qualquer coisa que não cristianismo. É qualquer coisa que não Escritura, que não reino de Deus. Por isso, queridos, nós somos chamados a essa unidade. Uma unidade de fé, uma unidade de conhecimento, que nos ajuntemos em torno do conhecimento de quem é Cristo, conhecimento não só intelectual, mas de intimidade com Cristo, juntos, seguindo essa verdade em amor, fazendo as coisas com verdade e com amor. Verdade fala às vezes de confronto, verdade fala às vezes de honestidade uns com os outros, mas sempre com amor. Essas duas coisas precisam andar juntos. É quando nós damos liberdade dentro do corpo de Cristo para alguém dizer: você está em pecado. Esta é a verdade. Mas essa liberdade nós damos para alguém que a gente sabe que nos ama em Cristo Jesus e que quer o nosso bem. E a gente diz: se você vê que eu estou tropeçando, não me deixa ficar cego. Me avisa.
Me avisa quais são as coisas que estão no meu coração que eu não consigo enxergar. Deus nos fez para fora, de forma que você não consegue se ver como eu te vejo. Talvez se você fizer um videozinho dando um 360, você consegue ver o geral. Mas você não consegue se ver, você consegue me ver. Você não consegue se ouvir. Já ouviu algum vídeo que você gravou de você mesmo? Não é esquisito? Assim, eu sou desse jeito, minha voz é assim, minha voz é esganiçada, é meio... A gravação altera a nossa voz, né? Aí fala, não, essa é a sua voz. É assim que eu te ouço. A questão é que você se ouve por dentro, a vibração do seu crânio, né? Não é só cordas vocais. Então você não se ouve como eu te ouço. Nós precisamos uns dos outros para nos vermos melhor. Por isso que a gente usa até alguns aparelhos para isso, né? O espelho. A gente não consegue se ver, a gente olha no espelho. A gente precisa de alguma coisa que mostre para a gente o que a gente é. Nós precisamos uns dos outros. Não sei se eu já contei essa história de uma vez que eu estava pregando, isso lá em Capanema, e de repente veio minha esposa, linda e maravilhosa, com um salto barulhento, de lá do fundo da igreja, potoque, 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 potoque. E aquilo foi me dando uma coisa assim, né? Aí ela sobe, chega pertinho ali de onde eu estava, e me dá um papelzinho. Ela fala um pedido de oração, por que não deixou para entregar esse pedido de oração mais no final? Mas tudo bem, entregou. Aí a hora que eu olho para o papelzinho estava escrito, sua barguilha está aberta. Aí eu dei aquela escondidinha atrás do púlpito, ele não tinha vazamento assim, né? E continuei. Algo que eu nunca veria, mas alguém que está do lado de fora, vê. Que nós precisamos desta unidade. Porque é nesta unidade que nós falamos as coisas com verdade e com amor. E nós vamos sendo edificados, diz o texto aí no versículo 16, dele todo o corpo é ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Então esse corpo cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que o pastor realiza a sua função. Você está lendo ali? Na medida em que a liderança da igreja realiza a sua função. Vamos ler junto? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Queridos, e aqui tem uma frase do Jeanzinho, nós permaneceremos imaturos enquanto não aprendermos a nos apropriar da graça de Deus que flui de maneira múltipla por meio dos dons e talentos daqueles que fazem parte do corpo de Cristo. Sempre seremos imaturos, se não aprendermos que nós precisamos uns dos outros. Que enquanto que, de um jeito, a gente desperdiça os nossos dons quando não usa aquilo que tem, nós desperdiçamos os nossos dons quando a gente não se apropria dos dons dos outros. Porque, de novo, o dom que está em mim é para você, mas o dom que está em você é para mim. E se eu não entender isso, eu vou perder uma boa parcela da graça multiforme de Deus, porque eu não vou aprender com você. Eu só vou aprender com o meu pastor. Eu só vou aprender com aqueles que pegam o microfone. Estes têm algo para me ensinar. O exemplo de fé do meu irmãozinho, a dificuldade que passou, a caminhada de fé, os erros, os acertos. Não, isso não me edifica de forma nenhuma. O que me edifica é aquilo que é oficial. É aquilo que é dito em microfone. Isso me edifica. Se nós não entendermos, queridos, que é uma parcela da graça de Deus que só flui por você, que eu não tenho isso, que ninguém aqui tem isso, a não ser você. Enquanto nós não entendemos que nós somos importantes no corpo de Cristo, para abençoarmos uns aos outros, nós sempre seremos uma igreja templo-centrada, pastor-centrada e imatura, levada de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, inconstante, instável, auto-enganada, autocentrada. Então, para a gente finalizar, eu desperdiço as minhas aptidões. Primeiro, se eu não reconheço que os dons dos outros são para o meu benefício. Que os dons dos outros ou nos outros são para mim. Segundo, eu desperdiço as minhas aptidões se eu vivo uma vida de fé carreira solo.
Não preciso de ninguém, não preciso de igreja. Eu oro em casa, eu leio a Bíblia em casa e eu assisto pela transmissão da live. E aí eu tenho um cardápio grande. Um domingo eu assisto numa igreja, outro domingo eu assisto de outra igreja, porque afinal somos todos corpo de Cristo, né? Mas, queridos, se nós não entendemos que nós precisamos de proximidade, e isso a internet não nos dá. Nós precisamos de gente que nos conheça, que olhe o nosso olho, que sabe quando a gente não está bem. Eu cheguei meio baqueado hoje, meio derrubado. Estava conversando com a Fernanda ali atrás, ela falou assim, a sua cara não está legal mesmo, não. Podia tomar isso como uma ofensa, viu, Fê? Mas a proximidade sabe que eu não estou bem. A gente precisa de gente para partilhar a vida. Queridos, igreja não é um compromisso da nossa agenda. Igreja não é isso. Igreja não é programação. Igreja é família. Igreja é corpo. E por isso eu preciso me entregar às pessoas. Por isso, terceiro, se eu não me envolvo com profundidade na vida comunitária da igreja, eu estou desperdiçando as minhas aptidões. Se igreja para mim é só mais uma coisa na minha agenda, eu estou desperdiçando as dádivas que o Senhor deu para o meu crescimento. Se eu não me aprofundo num relacionamento, se eu não me aprofundo na comunidade, aproveitando todos os espaços possíveis, o culto de domingo, o culto de quinta, o nosso encontro o almoço, a ligadinha, vamos tomar um café, nesse calor, vamos tomar um sorvete, o pedido de oração, a partilha. Se eu não entendo isso, eu estou desperdiçando as dádivas que o Senhor deu. E por último, se eu não entendo que o amadurecimento de toda a comunidade também é responsabilidade minha, eu estou desperdiçando estes dons. Estou desperdiçando as minhas aptidões. Eu preciso de você e você precisa de mim. Para pensar e aplicar. Primeiro, não fique chocado com imaturidade dentro da igreja de Cristo. Somos todos crianças espirituais que precisam crescer. Alguns amadurecem mais rápido que outros. Então não se escandalize por ver alguém fraco na fé. Somos todos crianças. Alguns, umas criancinhas um pouquinho mais velhas, um pouquinho mais nutrida. Mas entender, há dores, há sofrimentos, há tropeços, há erros que falam da nossa caminhada. Segundo, não tolere imaturidade espiritual em você. Se por um lado eu não me choco com a imaturidade externa, por outro, eu preciso me chocar com a minha imaturidade. Eu preciso aproveitar os meios que Deus promove para me deixar em crise. Eu achava que eu tinha mais fé do que eu tinha, eu achava que eu era mais forte do que eu era. Fulano me tirou da casinha. Fulano me fez mostrar que eu tenho um coração que se ira muito fácil. Aí eu tenho que me colocar no meu lugar em oração e dizer, Senhor, por que isso me incomodou tanto? Martim Lutero diz que ele achava que ele tinha afogado o velho homem nas águas do batismo. Aí ele diz, mas eu descobri que o miserável sabe nadar. E é verdade. A gente vai encontrando aqui e ali coisas que precisam ser transformadas. Então, fique chocado com a falta de amadurecimento em você, reconheça e busque essa maturidade. E por último, não há amadurecimento espiritual em uma caminhada solitária ou de pouco envolvimento com uma comunidade local de discípulos. Com gente que te olha no olho, com gente que sabe o seu nome, com gente que sabe os seus defeitos e que sabe as suas aptidões. É só nessa troca, no ferro com o ferro, afiando um ao outro, em que nós amadureceremos. Amém? Enquanto eu não aprender isso, eu estou desperdiçando os dons que o Senhor me deu por meio da minha comunidade de fé. Se você puder, coloque-se de pé. Nós vamos orar. E nisso tudo a gente vê o Evangelho, né? Enquanto que para crescermos nós precisamos dessa dinâmica de uma honestidade amorosa. Verdade e amor. É na cruz de Cristo que nós vemos as duas coisas.
É na cruz de Cristo que nós vemos a verdade mais humilhante de todas. Nós somos pecadores. Na cruz, Cristo estava comunicando: você não pode, você não consegue. Na cruz, Jesus estava dizendo: os seus pecados fazem separação entre você e Deus, você não consegue. Mas é na cruz que essa verdade é comunicada em amor. E ele diz: por isso, eu tomo o seu lugar. Por isso eu abro o caminho. Por isso eu tomo sobre mim aquilo que deveria estar sobre você. O peso do juízo e da ira de Deus. E coloco sobre você aquilo que deveria estar sobre mim. Justiça, misericórdia e graça. E essa cruz continua comunicando verdade em amor. E enquanto eu não entender o quão pecador eu sou, jamais vou me maravilhar com o tamanho da graça que me alcançou. Jamais vou entender a profundidade desse amor que foi otorgado a mim. E enquanto eu não entender o tamanho desse amor, eu não vou entender o quanto eu preciso, dia após dia, a amadurecer e ser semelhante ao Cristo da cruz.